Pessoal, então eles vão fazer hoje, né? Agora dá para falar daqui, né? Pode ser, quando você quiser. Boa tarde, Gabriel. A ideia de hoje é falar sobre alguns dos princípios básicos sobre antibiótico terapia na UTI. E eu vi essa apresentação aí respondendo a 4 perguntas. Primeiro, quando introduzir antibiótico terapia, qual antibiótico terapia a gente está recomendado, como administrar esse antibiótico e quanto tempo. E aí, começando com quando iniciar, eu acho que os guidelines e os protocolos de manejo e atenção ao paciente séptico, eles vão defender que a gente tenha uma priorização do cuidado e reconhecimento precoce e manejo do paciente criticamente enfermo. Isso não necessariamente quer dizer que é uma corrida para a administração de antibiótico terapia. Na verdade, atualmente a gente não tem nenhuma evidência que mostre que a antibiótico terapia isoladamente é o fator que reduz a habilidade no atendimento inicial do paciente sério. Cenário um pouco diferente quando a gente tem um paciente com suspeita de sepse que se apresenta com disfunção hemodinâmica. Aí a gente tem alguns estudos de coorte retrospectivos que mostram para a gente que talvez o atraso na administração do antibiótico esteja associada aí a maior mortalidade. Mas por que falar sobre isso? Eu acho que na hora que a gente introduz antibiótico para o paciente com uma disfunção orgânica, a gente está estigmatizando ele como sepse. Isso pode atrasar o reconhecimento das causas de outros diagnósticos diferenciais e aí sim está associado a pior prognóstico nesse tipo hoje prospectiva avaliou. E aí agora falando sobre quais antibióticos que a gente pode administrar, assim, tem muitas infecções, né, que a gente está lidando no dia a dia. A ideia é falar sobre algumas mais comuns. E aí, primeiro, começando sobre a pneumonia comunitária, o guideline da ATS, junto com o SDA de 2019, vai recomendar que a gente faça cobertura rotineira de gram-positivos e ativos. Só que, mais recentemente, essa cobertura de ativos está sendo questionada no grupo de pacientes, principalmente com pneumonia grave. Esse foi um estudo holandês, PetStart, que randomizou mais de 2.000 pacientes para receber beta-lactâmico com macrolídeo ou fluoroquinolona, e não houve diferença de mortalidade entre os grupos. E aí, com relação à cobertura de anaeróbios para pacientes com pneumonia aspirativa, o que a gente tem de melhor evidência atualmente é esse guideline da British Thoracic Society, e eles vão recomendar que seja coberto os pacientes com suspeita de pneumonia aspirativa e doença periodontal extensa, escalo pútrico, abscesso pulmonar ou empiema. Com relação à PAV, o guideline da ATS, com a ISDA de 2016, vai recomendar que a gente faça cobertura rotineira para gram-negativos, e com destaque para pseudomonas e gram-positivos, com destaque para o estado altos. Existe a possibilidade ainda de a gente utilizar o exame bacterioscópio da secreção traqueal para a gente reduzir o espectro da nossa antibiótico terapia de forma precoce. Em cenários de baixa prevalência de PAV por Staphylococcus aureus, o exame bacterioscópico ele possui alto valor preditivo negativo para excluir infecção por Staphylococcus aureus. Só que não é um cenário aqui no nosso serviço, por isso que a gente não utiliza esse parâmetro. Para infecção intra-abdominal, o guideline da World Emergency Surgery vai recomendar cobertura rotineira de gram-negativos e anaeróbios, gram-negativos com destaque para E. coli, e nos pacientes críticos, ampliar a cobertura para pseudomonas. Pode ser necessária a cobertura para gram-positivos nos pacientes com exposição prévia à antibiótico-terapia, infecção no pós-operatório e nos comprometidos também. Com relação ao ITU, que a gente tem de evidência atualmente é cobertura rotineira para gram-negativos, com destaque aí para E. coli, e nos pacientes críticos, ampliar a cobertura para pseudomonas e Klebsiella. Pode ser necessária também cobertura para gram-positivos, com destaque para o enterococcus. No paciente que tem uma ITU associada a dispositivos ou ITU adquirida em ambiente nosocomial. Para a neutropenia febril, o guideline da ISTA de 2010, ele vai recomendar que a gente faça cobertura rotineira de gram-negativos, com destaque para pseudomonas,
e gram-positivos, com destaque para o estafiloepidermidis, que é o principal agente isolado nesses cenários. Pode ser necessário a gente ampliar a cobertura para Staphylococcus aureus, os pacientes com suspeita de ICS relacionada a catéter, infecção de Pili e partes mole, estabilidade hemodinâmica, e segundo alguns guidelines também a gente é recomendado a gente ampliar a cobertura também para suspeita de pneumonia. Para os pacientes com infecção de pele e partes moles, o guideline de 2014 da ISTA recomenda cobertura rotineira para gram-positivos, com destaque para o Staphylococcus aureus oxaedes e estreptobeta hemolítico, e ampliar a cobertura para Staphylococcus aureus marsa nos pacientes com choque séptico ou usuários de drogas injetáveis. Pode ser necessária a cobertura de gram-negativos e anaeróbicos nos pacientes com choque séptico, infecções necrotizantes, lesões próximas à pele ou do TI, e infecções pós-operatórias de sítio cirúrgico, do trato gastrointestinal, do trato geniturinário. Com relação à suspeita de ICS relacionada a catéter, o guideline de 2009 da ISTA recomenda a cobertura rotineira de gram-negativos e gram-positivos, com destaque para os PGMs e para o Staphylococcus aureus. Aqui, resumidamente, é a cobertura. E aí, com relação ao espectro, as principais evidências que a gente tem atualmente para fatores de risco para infecção por germes de droga resistente vem de estudos com pacientes com PAV ou pneumonia nosocomial. Esse foi um estudo de uma revisão sistemática com meta-análise de um grupo chinês. Foram 21 estudos de coorte, que são estudos multinacionais, com mais de 7.000 pacientes. E o fator estudado mais estudado nos estudos foi o uso prévio de antibiótico terapia. Mas o fator com maior risco foi o uso inapropriado de antibiótico terapia. Quem seriam aqueles casos que a gente faz cobertura desnecessária para germes MDR? Também ganha risco nos pacientes com doenças crônicas, infecções prévias por germes MDR e exposição prévia a ambientes de saúde. Isso difere um pouco do guideline da ISTA e do guideline europeu. Eles vão recomendar que a gente faça amplie o espectro nos pacientes. Basicamente, o guideline da ISTA vai falar para a gente, quanto mais grave a apresentação clínica, maiores os fatores de risco para a infecção por germe MDR. Já o guideline europeu, ele preconiza também que o uso prévio de antibiótico terapia, internação recente, que eles colocam com mais de 5 dias de hospitalização. Também eles colocam como colonização os suaves por germes MDR. E aí, falando mais especificamente sobre o suave que a gente colhe para pesquisa de germe com MDR, isso já foi estudado em alguns estudos de coorte. O que a gente tem de evidência atualmente é que o suave ele possui alto valor preditivo negativo para excluir infecção por germe MDR. Contudo, o valor preditivo positivo desse exame é bem baixo. Isso também, essa estratégia de antibiótico terapia por suave, já foi estudada também por esse grupo francês, e eles viram que isso somente aumentou o consumo de carbapenêmico sem que houvesse redução de mortalidade. Na verdade, os pacientes que tiveram infecção por MDR acabaram evoluindo piores desfechos. E aí, só uma observação, quanto possível para a gente evitar a cobertura para anaeróbicos com os pacientes que não precisam disso, né? Aí vai ter exemplo o caso sim, porque tem alguns estudos de coorte que mostram uma associação com piores desfechos dos pacientes que recebem esse tipo de cobertura de forma desnecessária. E aí, com relação a como administrar os antibióticos, a gente tem algumas evidências na última década de que a forma como a gente administra o antibiótico pode alterar desfechos, isso baseado na farmacocinética. A gente tem basicamente 3 tipos de antibiótico terapia em grupos. As que eles com melhor efeito, quanto maior a concentração máxima sobre a MIC, esses são chamados de doses dependentes, e o principal grupo vai ser os aminopreclusivos. Os com melhor efeito, quanto maior o tempo sobre a MIC, esses são chamados de tempo dependente. Os principais exemplos são os beta-lactanos. E os antibióticos com melhor efeito, quanto maior a área sobre a curva em cima da MIC. Eles vão ser chamados de tempo de concentração dependente, e o principal exemplo vai ser a vancomicina. E aí, falando especificamente dos antibióticos tempo dependentes, a gente tem o estudo CLINIC 3,
que foi um estudo multicêntrico, aberto, que randomizou pacientes de UTI com infecção suspeita ou confirmada em mais uma distribuição orgânica, para infusão contínua versus intermitente de beta-lactam, aí foi utilizado o patrocínio do Enem. Eles randomizaram mais de 7.000 pacientes e eles viram que não houve diferença de mortalidade entre os grupos. Contudo, numericamente, o grupo infusão contínua apresentou menor mortalidade e o critério de cura clínica foi significativamente maior no grupo infusão contínua, apesar desse critério ter sido um pouco criticado depois da publicação do estudo. E aí, o mesmo editorial que foi lançado em 2003, a gente tem essa meta-análise que inclui o link, e foram quase mais de 9.000 pacientes, e eles viram que a infusão contínua de beta-lactam está associada a menor mortalidade. A gente precisa entender que a magnitude desse efeito é bem baixa, então talvez em serviços bem estruturados faça sentido a gente priorizar esse tipo de administração de antibiótico. E aí, com relação à transição da antibiótico terapia para via oral, o que a gente tem evidência quanto à estabilização do quadro clínico, é possível realizar essa transição. Isso foi uma revisão sistemática do meta-análise, foram mais de 20 estudos. Eles avaliaram pacientes com infecção de corrente sanguínea, endocardite e também osteomielite, e não houve diferença de mortalidade entre o grupo que depois foi escalonado para a terapia oral. E aí, agora, acho que a parte principal da apresentação acho que quanto tempo a gente tem que utilizar essa antibiótico terapia, e aí, para fazer essa parte, o esse editorial publicado pelo Brad Spielberg, ele avalia a tempo de antibiótico terapia não somente para o cenário dos pacientes de UTI, mas o cenário em geral. E eu, basicamente, filtrei as referências dele para a gente ver mais os pacientes de UTI. E aí, começando sobre os pacientes com PAC, a gente já tem extensa literatura, várias meta-análises mostrando que a antibiótico terapia, ciclos mais curtos, em geral 5 a 7 dias, e alguns estudos até 3 dias, é não inferior à antibiótico terapia prolongada. Contudo, o problema desses estudos é que, apesar de alguns terem incluído aí pacientes com PAC grave, internados, a maioria exclui pacientes com de UTI. Então, tem um gap na literatura sobre esse tempo de antibiótico nesse paciente com esse tipo de infecção. Guideline da ATS, junto com a SDA, eles vão recomendar que a gente faça 5 dias de antibiótico terapia, apesar de reconhecer que a grau de evidência é fraco nos pacientes críticos. E aí, com relação à PAV, a gente teve esse estudo francês, que foi um estudo multicêntrico, que randomizou pacientes com critérios clínicos e laboratoriais e microbiológicos para PAV, para 8 versus 15 dias de antibiótico terapia. Foram randomizados aí para mais de 400 pacientes. Os principais agentes isolados foram pseudomonas e o Staphylococcus aureus. Eles viram, com relação aos desfechos, não houve diferença de mortalidade, nem de taxa de reinfecção. Contudo, quando a gente olha especificamente para os pacientes que receberam terapia por ciclo reduzido e tiveram infecção por pseudomonas, houve uma maior taxa de recidiva de infecção. E aí, essa revisão sistemática da CROPEN, com 8 RCTs, totalizando aí mais de 1.000 pacientes, justamente para tratamento com fértil sustentivo, eles viram resultados semelhantes. Não houve diferença de mortalidade entre os grupos, nem de taxa de recidiva de infecção. Contudo, quando a gente olha para os pacientes com infecção por PGM não fermentadores, houve maior risco de recidiva de infecção. E aí, a gente tem, para esse dado, a gente teve 2 estudos. Um que a gente apresentou atualmente, apresentei anteriormente para vocês, e um outro estudo com N menor. O guideline da ATS, esse SDA de 2016, eles vão recomendar uma terapia por 7 dias. Eles não criaram uma recomendação à parte para os pacientes com infecção por pseudomonas. Isso porque eles acreditam que há um alto grau de viés entre os estudos. E mesmo que houvesse um aumento de risco de infecção, isso não se traduz em aumento de mortalidade.
Com relação aos pacientes com DPOC exacerbado, a gente também já tem extensa literatura mostrando que terapia reduzida é não inferior à terapia estendida, e em terapia reduzida é aproximadamente 5 dias. Só que aqui também, infelizmente, a gente teve, a maior parte dos estudos excluiu pacientes graves e pacientes internados em ambiente de enfermaria. Então, ainda tem um gap na literatura para aos pacientes críticos. O guideline da Gold vai recomendar também uma terapia reduzida de 5 dias. Com relação às infecções intraabdominais, a gente tem 2 principais estudos. O primeiro que eu vou falar é o STOP, que foi um estudo americano, do centro aberto, randomizou pacientes com infecção abdominal complicada, indicação de abordagem cirúrgica para controle do foco, para 4 versus 10 dias de tratamento. Foram mais de 500 pacientes aí randomizados, aí com uma perda de foco de mais ou menos 18%. A gravidade dos doentes, em geral, era baixa. O principal sítio de infecção aí foi originado do intestino grosso. E o desfecho primário, que foi um desfecho composto, não houve diferença entre os grupos. Em geral, a média de antibiótico terapia foi 4 dias a menos no grupo terapia reduzido. E aí, o segundo estudo foi o DRAPOP, foi um estudo francês, que randomizou pacientes também com infecção intraabdominal com indicação de controle de foco por abordagem cirúrgica. Só que aí, eles somente incluíram pacientes de UTI. A randomização era para 8 versus 15 dias de antibiótico terapia, e ela acontecia no D8 de antibiótico. Então, em quase 250 pacientes randomizados. E aqui a gente percebe que os pacientes eram mais graves, a maior parte precisou de ventilação mecânica e uso de droga vasoativa. Com relação ao desfecho primário, que foi dias livres de antibiótico terapia, foi diferente dos grupos, uma média de 3 dias a menos para o tratamento possível. E aí, com relação aos desfechos secundários de mortalidade, novos procedimentos para controle de foco e outros desfechos adversos, não houve diferença entre os grupos, mas aí a gente percebe que, olhando numericamente, o grupo de tratamento reduzido, ele teve a maior número de necessidades de procedimentos adicionais, e inclusive de mortalidade. Isso leva a afirmar se esse estudo somente não teve coisa suficiente para mostrar que o tratamento mais curto é pior que o tratamento estendido. O guideline da Sociedade de Cirurgia de Emergência vai recomendar com alta qualidade de evidência e uma recomendação forte para a gente utilizar até 4 dias de antibiótico terapia. Com relação aos pacientes com ICS, o tempo de antibiótico vai variar de acordo com a gente. Staphylo aureus, eu fiquei um pouco surpreso porque a literatura é bastante escassa, né, para a gente guiar a nossa antibiótico terapia para esse agente. A maior parte dos estudos são do século passado. O que a gente teve foi esse estudo, que foi publicado acho que em 2014, foi um estudo americano, multicêntrico e aberto. Eles randomizaram os pacientes com ICS por Staphylo aureus para uma terapia guiada por um algoritmo versus cuidado usual. E, assim, com relação ao algoritmo, eles recomendavam 14 dias de antibiótico terapia, que é o que a gente utiliza atualmente. E para os pacientes com infecção com Staphylococcus negativa, eles recomendavam 5 dias de antibiótico. Então, randomizados aí 500 pacientes para cuidado padrão versus guiado por algoritmo. A taxa de sucesso foi semelhante entre os grupos. Também não houve diferença com relação a tempo de antibiótico terapia entre os grupos. Assim, basicamente, esse estudo mostra para a gente que o que a gente faz parece que é seguro. Mas a gente não tem comparando estudos grandes com relação ao tempo de antibiótico terapia menor. Alguns estudos com qualidade de evidência menor, claro, vem surgindo. Esse foi um estudo coreano, que foi um estudo de coorte prospectivo, na verdade. Eles analisaram aí mais de 100 pacientes, e eles viram que o grupo que recebeu menos de 14 dias de antibiótico terapia teve numericamente maior taxa de infecção, sem que isso alterasse falha clínica e mortalidade. E esse estudo, que foi estudo, se não me engano,
Nova Zelândia, eles viram que foi um estudo de coorte, só que uma coorte retrospectiva, foram mais de 1.000 pacientes para uma terapia reduzida, que aí, no geral, foi 8 a 9 dias. E também, assim, eles não viram que houve diferença em relação à taxa de incidência de infecção nem de mortalidade. O guideline da ISTA de 2009 vai recomendar que a gente faça uma terapia aí de 14 dias para pacientes com infecção não complicada. Aqueles com infecção complicada vai ser recomendada uma terapia mais prolongada. Com relação ao ICS por BGM, a gente tem esse estudo israelense, que é um centro, que analisou pacientes com ICS por BGM não complicada, afebril e estáveis hemodinamicamente, para 7 versus 14 dias de antibiótico terapia. A randomização aconteceu no D7. Foram 600 pacientes randomizados, e aí chama a atenção que os critérios de exclusão foram justamente instabilidade hemodinâmica. O sulfa dos pacientes, em geral, era baixo. O principal agente aí foi a E. coli. A taxa, o principal foco foi urinários e do abdominal. Eles viram que não houve diferença de mortalidade entre os grupos, nem de risco de recorrência. Só que o estudo foi de pacientes menos graves no geral. Essa coorte americana, que foi uma coorte retrospectiva, analisou pacientes que receberam tratamento curto, 8 dias versus 15, foram mais de 1.700 pacientes analisados. O principal sítio de infecção também foi trato urinário, mas aí a gente também teve pacientes com maior incidência de infecção de ICS relacionada à catéter, que é mais nossa realidade. A maior parte dos pacientes estava houve maior número de pacientes internados em ambiente de UTI. Não houve diferença de mortalidade entre o grupo que recebeu terapia reduzida. Mas o grupo, falando mais dos pacientes que com doença hepática avançada, eles viram que houve uma mortalidade desse subgrupo específico. O guideline da ISTA vai recomendar que a gente faça uma terapia aí de 7 dias, para os pacientes com infecção por VG. E aí, com relação à neutropenia febril, a gente tem o principal estudo vai ser o HowLong. Foi um estudo espanhol, científico aberto. Ele randomizou pacientes com neoplasia hematológica e neutropenia febril de alto risco para tratamento guiado por resolução dos sintomas versus recuperação regular, que eles classificaram com mais de 500 neutrófilos. Foram randomizados aí mais de 500 pacientes, teve uma perda aí de protocolo. Em geral, o sítio de infecção era desconhecido, a recorrência de febre foi parecida entre os grupos. O número de dias de antibiótico foi menor no grupo que recebeu tratamento guiado por sintomas, e não houve diferença de mortalidade. Só que se vocês forem ver aqui, a mortalidade era de 1,3% barra 3%. Isso acho que não é muita realidade de pacientes de alto risco, de alto risco, a mortalidade média de 20% a 30%. O guideline da ISTA de 2010 vai recomendar que a gente faça uma terapia com tempo guiado pela recuperação celular, que eles também colocam aqui 500 neutrófilos. Já o guideline europeu, eles colocam como uma terapia guiada por resolução de sintomas, desde que o paciente esteja estável com febre. E sem febre a 48 a 72 horas, a gente está autorizado a suspender antibiótico. E com relação à pielonefrite, aqui também faltam estudos com relação aos pacientes críticos. Eu consegui trazer esse estudo de coorte, foi uma coorte americana, do Centro Retrospectivo. Pacientes incluídos foram pacientes com infecção do trato urinário complicada e bacteriana por BGN. Eles trabalharam a duração de antibiótico terapia versus frequência de infecção. Foram aí pacientes, incluíram pacientes com 7, 10, 14 dias de antibiótico. 30% mais ou menos aí do estudado cessou de internação em UTI, e não houve diferença de mortalidade nem de recidiva de infecção entre os grupos.
Essa revisão sistemática, ela recomenda que ela viu que o tratamento reduzido, aí, em geral, de 7 dias, 5 a 7 dias, apresentou, até surpresa, foi menor taxa de risco de falência terapêutica, sem que houve sem diferença de risco de falência microbiológica. A guideline europeu vai recomendar que a gente faça uma terapia em 7 a 10 dias para os pacientes mais graves. E aí, agora falando especificamente quando as coisas não estão dando certo com o nosso paciente cético, acho que a primeira intuição de todo mundo aqui teoria clínica, a gente escalou na antibiótico terapia. Né? Eu já fiz isso, acho que todo mundo já fez. Mas, para a gente não ir no automático e seguir um pouco um raciocínio lógico, eu elaboro algumas perguntas na minha cabeça antes de escalonar o antibiótico. E aí, a primeira pergunta que eu faço é: o diagnóstico estava correto? E aí, não é frequente a gente ver pacientes que vem para a gente com diagnóstico de sepsis, mas, na verdade, tem uma progressão de doença, ou uma pneumonia que, na verdade, não ser descompensada, uma depressão exacerbada que, na verdade, é uma febre. Há uma complicação relacionada à infecção, e aí a gente pode pensar sobre o abscesso, sobre a superinfecção, sobre os pacientes que... Desculpa. Obrigado. Os pacientes com lesão renal aguda, e os pacientes que evoluem com choque refratário, e aí no box choque refratário, a gente sempre tem que lembrar da acidose metabólica, da hipocalcemia, da hiposfosfatemia, do choque vasoplégico com choque hipodinâmico associado, da insuficiência adrenal e da hemorragia. Há algum tipo de complicação não relacionada à infecção, e a gente tem aí a PAV, a ICS relacionada a catéter, TEP, úlcera de pressão e a síndrome coronarianas agudas. A cobertura está adequada, pensar aí naquela tabelinha que eu mostrei para vocês, e se há necessidade de ampliar o espectro para a cobertura de fluxos. E aí, se tudo isso for negativo, pensar se o meu paciente tem fator de risco para infecção por germes MDR, e aí lembrar principalmente que é o que a gente tem melhor evidência, a gente tem internação prolongada e os recentes de antibióticos de amplo espectro. E aí sim, a gente autorizado aí de uma forma mais lógica a escalonar antibiótico. E aí, se todas essas respostas forem não, às vezes mesmo seja escalando antibiótico, né? Mas porque acho que a gente tem uma fé na antibiótico terapia que parece que a fé do cirurgião tem na cirurgia dele, né? Porque se você for pensar, a infecção é uma das poucas coisas que a gente consegue curar na terapia em si. E acho que admitir, às vezes, essa nossa fraqueza de não conseguir curar alguma coisa é muito difícil. Mas acho que a coisa mais honesta que a gente fazer desse cenário de refratariedade é ser sincero com a família e apoiar o seu time. Isso. Questionamento. Alguns? E aí, pessoal? Revisando vários pontos que eu acho que na nossa rotina a gente enfrenta e toma decisões diferentes, mas que colocou com evidências aí. Por que vocês tragam pontos que para vocês são dúvidas de rotina nas decisões, assim. E aí, a matéria agora Em relação à infecção da em relação a uma time de investimento de dias ou outro negócio de outra parte de trabalhar com pesquisa para ter informações. Vai dar esse, e aí vai incluir a ficha em colete.
de controle, e pensando exclusivamente nos pacientes com injecção de estátulo alto, após 5 dias da primeira hemorragia. Assim, grau de evidência para isso, infelizmente, é mais para pesquisar algum tipo de complicação, né? Porque se a gente pensar que tem um grupo persistentemente positivo, eles acabam classificando como uma ICS complicado, e aí vai ser indicado também estender a antibiótico terapia. Não sei se também se queria completar alguma coisa. Reconhecimento de casos. Não, você colocou aí para provocar que, igual a questão da cirurgia, a gente tem a nossa fé no antibiótico. Se você não tratar uma pneumonia, qual que é a taxa de morte? Uma pneumonia por pneumococo. Pneumocócica não mata. Pode ser normal. Não precisa ser só para você, porque vai te pegar A versus B, já que você responde. Você não tratar a pneumonia pneumocócica, é uma doença que mata. Mata mais ou mata menos que os outros? Óbvio que mata menos se tratar mais. A chance de você não receber antibiótico para pneumonia pneumocócica, a chance de você morrer ou de você viver. A chance de você viver. Não estou falando para a gente não tratar, tá? Temos todas as pneumonias pneumocócicas e quer que sejam ósseas ou musculares, mas a mortalidade na pneumonia pneumocócica não tratada é em torno de 5 a 30%. É super alto. Muito alto. Mas 70% vive. E quando você trata, isso cai, a mortalidade cai para 5 a 10%, para 8%. Isso tudo surgiu. Cai termos relativos 5 a 10% ou cai absurdo? Cai para 8%. Cai muito. É bom. É bom. E é por isso que é para a gente tratar. É para tratar as coisas. Mas a gente tem que ter uma fé muito grande, eu acho que ele realmente acha que é uma das poucas intervenções que faz uma ação tão grande. Na verdade, esses estudos são lá na década de 40, que surgiu o antibiótico. Universidade, mas o normal ainda é não morrer. Às vezes você não morre, mas tem complicações que também afetam a vida. Então, devemos tratar todas. Mas o normal ainda é não morrer. Então, ainda assim, a nossa ação tem uma ação que muda desfecho, mas ainda não é tudo. Os caras que chegam com hipótese de sepsis. Sepsis é o pace e pode ser sepsis. Então, vamos tratar mais rápido possível e é para tratar mais rápido possível, sim. Depois, olhando retrospectivamente, quantos não eram sepsis definitivamente? Não, vamos olhar. Mas no dia seguinte, olhei o chat ali, falei tudo. Quero ver quantos não eram sepsis. Tenho certeza que não é sepsis. Quantos? 30, 40 anos. Quantos que definitivamente eram sepsis? Tipo, porra, cresceu um beijinho no sangue, aquele se caralho. Uns 30% definitivamente sepsis. Então, essa recomendação que você trouxe inicial de pense pode ser sepsis, pense pode não ser sepsis, isso para mim faz todo sentido. Bom, a recomendação do Israel Sepsis Campaign de espera 3 horas, para mim o número é uma balela. Em 3 horas não saiu nem a urina. Na verdade, você vê que ainda está na bancada. Então, são as 3 horas para fazer diferença. O que você vai achar que a coisa, olha, está tão bom, se for, eu errei, vai ser pior. Então. Agora, essa ideia de espera um pouco, se não for provável, o que ele quer colocar? Qual é o problema disso? Especialmente para investigar outros diagnósticos, tirar um resultado melhor, pensar as coisas com mais calma. Exato. Então, o grande foco é não tratar infarto com você filho. Não vai pedir. Se a gente não tratar infarto com você filho, a gente fez um passo muito grande. Então, putz, você na hora, você fez um esqueminha diagnóstico ali na cabeça que você faz todas as coisas muito bem. E esse mesmo esqueminha, não necessariamente esse é voltado para a infecção, também,
Mas o nosso medo esqueminha tem que estar na cabeça por, olha, eu acho que é infecção. Então, eu tenho uma super certeza, faz sentido eu pensar se pode ter um infarto, eu vou fazer um eletrocardiograma, embora isso seja sugestiva. A gente quase sempre encosta no eco, no choque. Eu ponto no dedo os casos que eu encostei, o eco e eram troponamento. É raro. Mas sim, vai ter que a gente também levou o cara com PET scan na China, sabe? Vocês são pelo. Não é de merda. Não, beleza. Isso é sonocárdica. Aí sim, quantas vezes vocês já encostaram uma eco no paciente que você não suspeitava uma insuficiência sonocárdica e acharam uma insuficiência sonocárdica? Putz, isso já é bastante. Cheguei a uns 40, 50 pessoas, sério. E talvez não seja necessariamente uma falta de. Você talvez tenha que tratar a infecção, mas talvez não escalonar, que é o que você já colocou no slide. Então, o fato de você parar e pensar já tira muito dessa ideia de, nossa, calma, vamos mudar o antibiótico na primeira hora e acabou. Mas não. Acho que infecção, vamos usar o antibiótico, não tem problema. Mas vamos pensar se não tem outras causas. Isso é super importante. Outra coisa, a gente chegou num ponto que a gente não pode caminhar por tenha certeza se é sepsis para dar antibiótico. Não pode ser isso. Porque senão aí vai ser bem foda. Eu acho que a gente vai começar a errar demais do lado. E eu acho que a gente está mais nesse polo aqui, a nossa cultura. Tá? Em contrapartida, a gente não pode ir para o polo, que é o polo de tipo PCR taquicardia igual antibiótico. Então, são dois polos extremos. PCR taquicardia antibiótico ou choque séptico com BGM no sangue igual antibiótico. Que é o que a gente faz várias vezes. E eu falo disso várias vezes. Então deve ter alguma coisa aqui no caminho. O que você tira para você, Gabriel? Qual que é o seu? O que é o negócio que fala assim, olha, eu pensaria em dar esse jeito. Claro que vai ter um momento, o feeling, mas o que vocês tiram para vocês? Assim? Olha, pessoalmente, para mim, na verdade, foi um alívio ver essas evidências para o processo, porque sempre é aquela correria, gente. Vai em vários lugares, a gente preconizam isso, né? E assim, você vê fazer isso, a suspeita é baixíssima, e aí, né, aquela correria para você produzir antibiótico. E gera um alívio, porque eu sei que isso atrasar um pouco, para eu ter um pouco de melhor entendimento do que está acontecendo, isso a gente não vai dar um desfecho. Fico preocupado com o paciente com disfunção hemodinâmica. Eu acho que aí sim a gente tem que acelerar a nossa conduta. Não necessariamente com antibiótico, mas acelerar estudar os diagnósticos diferenciais. E acho que ter um grau de liberdade maior para todos os antibióticos. É um cara que está chocado. É um cara que você vai rapidamente, e aí é rapidamente mesmo, avaliar outras hipóteses, mas não são 3 horas, 4 horas. E se você não achar outra causa que você achar que é a principal, você vai dar um antibiótico. E aí, se você não for dar um antibiótico, aí vai morrer. O que não é para correr é isso, que o cara que, tipo, tá com dor no peito, cadê o Cetraxol? Não. Agora sim, você falou, pô, o cara tá com tosse, ele tá com. Ele tem tudo de febre, e a gente prescreve antibiótico e você fica atrasado para as 20 ruas. Isso a gente faz, às vezes, a gente erra. Então, se você definiu o que é errar. Mas então, choque. Eu tô com você. Choque, para mim, é uma coisa que eu acho que. Sim. Então, antibiótico a gente só dá quando choque. Eu sei que não é isso. Mas aí, gente, o que vocês fariam? Isso foi no ano passado. Estava na Perutal. Muito bem. Era um paciente que tinha 3 prédios de febre. E você sai com o desafio. E tipo, essa discussão filosófica, 1 hora, 2 horas, e os antibióticos vai, aí olha, eu lembro, não sei o quê, e veio, vamos calcular uma história aqui para ver se está critério de infecção, não tem discussão orgânica. Mas o critério de infecção de pele vascular é uma ferida, sai um pus. Então, tinha infecção, tinha que tratar. Então, depois a gente, retrospectivamente, a gente olhou, aí depois a gente fez uma reflexão, mas me deu um antibiótico, estava sendo muito pela ferida ali, então teve infecção de pele vascular. Então, acho que às vezes a gente filosofa demais, principalmente porque a gente talvez tenha um pensamento muito mais restritivo e antibiótico. Tem até uma coisa que a infecção, o diagnóstico é clínico, é claro,
a gente mudar de antibiótico e aguardando aparecer se tinha algum outro problema. Então, acho que talvez, quando a gente dá o diagnóstico de uma infecção, às vezes, crimes clínicos, por exemplo, infecção de plasmódeos, eu acho que não precisa ficar variando tanto de dar um antibiótico para dar. Então, a infecção é evidente, mesmo na ausência de disfunções. Então, quando o cara está chocado, e você é só uma hipótese, você não achou outra, faz sentido. Por a infecção, e assim, alguém já deu antibiótico para algum parente? Tá. Vocês esperaram a búsqueda do sentir? Ou esperaram a sua parente chocar em casa? Alguém já tratou de dente? Aí tu. Ah, tô com desúria colacil. Desúria colacil. A gente faz isso em casa. A gente faz isso mal tempo. Então, você tem uma infecção de dente, e aí a gente faz isso mesmo. Eu já fiz várias vezes. Não é tanto. É que é claro que tem que tomar cuidado que a sonda vesical com aquele aspecto. Isso é ruim. Então, tem coisas que a gente sabe que são mal feitas. Tem coisas que são diagnósticas de infecção. Devem ser tratadas com mesmo ausência. Então, infecção de parasmóides, quando que positivo, infecção de parasmóides mesmo cultura? Quando que uma pneumonia, vamos voltar à pneumonia, qual é a taxa de bacteremia numa pneumonia pulmonosa? O normal é não ter pneumonia, não ter bacteremia. E ainda assim, a gente trata. Você tem raio-x, catarro, febre, a gente trata. Então, a infecção é evidente, sim. Na UTI, isso não é a maior parte das vezes, mas às vezes é. A infecção é evidente, sim. O choque, sim. E não está chocado, infecção não é evidente. É o Berges. Isso me fode, você sabe? Isso vai fazer estresse. Nós vamos isso, né? Na verdade, eles são de sujo mesmo. Sempre é. Qualquer dia vai ser uma. Fala lá no Pedro, não fala eu não sei, não faz isso. E aí? Aquele cara meio taquicárdico, tudo febril, mas não febril. Aquele que nesse caso você caiu. Eu não mudo a respeito. Intestinal, você mais certo, né? Não. Nossos pacientes não têm estão internados mais tempo, geralmente. Então, às vezes, já tem uma tendência de iniciar um antibiótico mais escalar. Mas, muitas das vezes que eu vejo na prática, é, às vezes, esperar um pouco mais a cultura, super clássico, se estiver estável. Só que, às vezes, eu não sei até que ponto que é esse limite, assim, de iniciar um antibiótico um pouco maior, ou, por exemplo, de esperar a cultura. Essa questão do facial também é algo assim que me incomoda bastante, assim, às vezes, essa questão de esperar bastante facial numa infecção mais evidente. Eu sou interesse. Eu sou enviesado para falar isso, porque eu fui educado aqui, então eu vou falar que faz sentido, né? Vou fazer uma revisão. Mas para mim é que eu acho que assim, esse tempo de espera eu vejo como uma oportunidade de a gente utilizar antibiótico de um espectro menor. E, assim, se acontecer alguma coisa, a gente amplia o espectro. Então, para mim faz sentido, assim. E a gente, sendo honesto, a gente não tem nenhuma, agora falando tanto mais de professor, assim, a gente não tem nenhuma evidência de que introduzir antibiótico precoce, né, nesses casos, assim, faz alguma diferença. Faz sentido. Então, a gente tem que fazer uma diferença. Só ainda, essa pergunta para mim ela é super legal. Eu tenho contato com ela. Só voltando antes, e aí a gente já volta naqueles casos, você fala assim, eu sei que é infecção, mas eu estou na dúvida se eu vou dar mais direcionado. Então, isso é um ponto que você isso, pelo menos para mim, o que vocês têm? Eu acho, eu estou na dúvida se infecção eu estou na dúvida se mudar de antibiótico ou não.
Eu acho que disfunção orgânica sem proteção, primeiro não, no senhor sepsis, ele coloca aumentar 2 pontos de sopro. Talvez os 2 pontos de sopro não seja variável, porque às vezes você tem uma outra causa mais clara, o cara que já tinha delírio, então talvez 2 pontos de Glasgow não é igual a create, e o cara que era 90 de PRL está com 70, mas não está com 65. Eles são 2 pontos de sopro iguais e não é a mesma coisa. Mas acho que disfunção orgânica, quando você não tem uma outra hipótese clara, é uma que eu acho que seria um pouco mais permissivo para o antibiótico também. Aí tem a questão do qual, olha, ele não tem disfunção orgânica. Na minha cabeça, isso é infecção. Mas eu estou aqui nesse ambiente, eu falo para você se eu vou dar cibro ou se eu vou dar vancomeripólio. Eu não quero dar vancomeripólio, mas eu não vou dar cibro. Acho que esse é um ponto também do observatório. A primeira revisão, o primeiro artigo que o Gabriel colocou nessa aula, é um texto do Zé Mauro e do Marcelo. É um texto que acho que não sei se vocês já leram, mas se não leram, vale muito a pena ler. Ele é muito legal, ele incomodar a gente, pode dar um pouco mais permissível. Embora a gente tem que tomar cuidado também, mas ele coloca um estudo, uma referência, um estudo é um estudo, assim, só, antes disso tem aquele estudo do mar, né, que é aquele estudo já quanto mais rápido o antibiótico, menor a mortalidade. A gente mandando grupo depois, mas nesse estudo, quanto o antibiótico mais rápido, melhor. Esses estudos observacionais, eles têm uma grande crítica, porque às vezes, se for ver, os doentes que já estavam com o antibiótico há mais de 24 horas foram excluídos. Eles tiveram uma mortalidade semelhante a você entrar no antibiótico lá pela 4 hora. Então, você já acertar antes, é pior do que esperar por ele. Então, tem estudos observacionais, todos os estudos. Tem estudo para indústria de antibiótico na ambulância, vocês viram isso. Eu fui buscar o cara em casa, eu acho que é certo se fosse fim levo versus levo e revejo. O antibiótico mais precoce de todos. Não teve diferença no desfecho. Então, se você não tem certeza de infecção, como eu vou avaliar aqui, depois a gente pensa, não faz diferença. Agora, se você acha que é infecção, sim. Agora, nesse caso, ele usa um dos estudos avaliados, é um estudo de infecção de sítio cirúrgico, no qual tinha essa suspeita de infecção, colhias futuras, versus iniciar o antibiótico de um espectro anti-cultura. Ou seja, foi quase experimental, que ele coloca em umas diferenças desse editorial deles. É um estudo bem legal. O que esperou para sair foi melhor. Esse melhor desfecho, talvez até pelo menos que colateral antibiótico. Vai na mesma ideia de que, se o paciente é colonizado por multi-R, que você trouxe, isso é uma angústia geral. Tem sempre que o multi-R. O cara que isolou um cabeção suave, ele nunca mais vai tomar uma roça, ou uma cito, ou ele sempre vai tomar uma poli, senão isso vai pior. Tá empiricamente, as pares, o multi-R, vai pior, tem mais risco colateral. Então, em resumo, eu acho que você pode ser um pouco mais permissivo do que esperar sair dos casos. Contanto que o sítio que você está esperando sair é um sítio que você vai ter, sabe? Um fixador externo saindo do pulso. O que você vai fazer para achar isso aqui? Vai lavar? Vai ver crescer tudo, sabe? Então não vai. Aí se trata baseado no que os caras de fora. Trata no que está doente. Olha, ele tem uma infecção localizada, que dá para você esperar e dar um antibiótico que o problema seja mais maléfico, ele está bem? Putz, olha, ele vai começar a ele está mal com o cara, as coisas estão acontecendo. Lembrar que taquicardia é uma das coisas mais associadas a pior desfecho. Ele tem todos os scores da taquicardia como associada a pior desfecho. Então, o cara que começou com a taquicardia, ele mudou a cara, começou a dizer uma sucção, você não espera mais. Se ele está indo super bem, tipo, fez uma febrícula, você achou que ele tem um processo, sei lá, uma regulação, você sabe se é um sangue retido por um pós-ópio ou se é infecção mesmo, ele fez uma febre. Funciona, espera, está bem, funciona, sai, não precisa tratar pela febre, sabe? Acho que isso é bom. Não só somar, mas deixa eu citar aqui. Mas assim, quantas vezes você não viram cara que tomava banho, chorar e fez uma publicidade para o banco que ele é uma publicidade? Então, tratar agressivamente coisas que são agressivas, talvez seja. E aí eu penso que eu tenho condutas diferentes na minha vida de acordo com a quantidade que eu quero dar. Então, se eu acho que o bicho tipo, eu quero contar com um bicho que é acessível, você quer um ciclo, talvez não devesse fazer isso, porque isso pode pagar um preço futuro também. Mas se eu acho que infecção, quero dar empírica ou sensor, eu sou mais permissivo se eu acho que é infecção, e eu quero dar empírica ou pode. Então, enfim, se o cara está bem, eu tenho condutas diferentes para quando eu vou dar empírica com certa pessoa do que eu vou dar uma poli. Porque acho que a morbidade que o antibiótico traz é
diferente, sabe? Talvez eu pague um preço quando essa pessoa lá na frente mesmo. É o que a gente fez. Mas acho que duas coisas para considerar é que se eu vou tratar e cobrir os germes da minha UTI, né? Vou ter análise lá do que é mais prevalente, etc. E eu vou cobrir o que tem que cobrir mesmo. E é isso, quando você tem que olhar essa hora. E sempre exatamente tirar antes. Então, assim, dei, vi que não é, volta atrás e tirei por 48 horas. Mas, uma outra coisa que eu acho que é importante eu não tinha tanta essa visão antes de estar aqui no ambiente. Se melhorou rápido também, a chance de ser infecção é muito pequena, né? O tempo do antibiótico vai ser ali de 48 horas. Então, o cara piorou, chocou, fiz um eco, ele está hipoglicêmico, fiz um eco, tem um PD grande, estou na dúvida se tem uma disfunção grave, então ele tem um novo fluxo, anticoagulei porque está precisando de febre, e dei antibiótico para você ver o que está acontecendo. Melhorou em 24 horas com duplo anticoagulante e antibiótico, provavelmente não foi o antibiótico que fez a função. Então, provavelmente não era infecção, depois olhando para trás. E aí não tem dificuldade também de tirar. Se começou com uma coisa. E aí, um ponto que eu achei legal que você trouxe, questão de tempo de antibiótico. Isso é uma pergunta que a maioria era recorrente. O cara dava um chocão. Daí ela dá um chocão. E a gente não acha nada. E a gente deu um antibiótico. Isso acontece. Aí dá uns 2 dias, 3 dias, o chocão meio que foi embora, assim, ele chocou. Você não achou nada muito claro. E as culturas eram negativas. Aí no D3, o diarista, o assistente, o que seja, foi lá e tirou o antibiótico. Aí a gente sabe quanto. A sensibilidade da cultura é de 100%. E aí, pode tirar o antibiótico? Pode tirar por 3 dias? Não se pode. Quando a gente fala isso dessa maneira, ele é meio taxativo, mas isso não quer dizer que eu penso lá. Você pode. Vocês já passaram por situação assim? Já se pensaram? Eu vejo isso porque ele fez. Investigação, depois que ele na área, a gente tem a investigação. Faz sentido, vai ser como isso aí é uma variante de antibiótico. Mas aí, já pensaram? Passaram por isso? Todo mundo está olhando, todas passaram isso. Tipo, deu 3 dias, tira antibiótico. Aí você fala, beleza, tira o que ele falou, mas no final das contas vocês não estão super seguros. Verdade. Isso não é 100%. Vocês pularam bastante, até eu reparar que eles são feitos, agora embora. O que vocês acham? Não é infecção? Certeza que não era? Talvez ele um consumo da gente vai ver aqui. A resposta que às vezes você tem certeza que não foi infecção? Não. Pode ser que tenha sido. Mas se o stop, ela tinha pus na barriga. Pus. Você viu o pus? Cocô na barriga. Você abre a barriga do cara. Você lava a barriga. Fecha. 3, 4 dias depois você pode tirar antibiótico. O apítico, ela tem apendicite. Apendicite, você abre a barriga do cara. Lava a barriga. Você dá 2 dias de antibiótico. Stop, stop esse tempo. Pneumonia, você dá 3 dias e tira o antibiótico da pneumonia. Você chegou, se naquele cara que você fez uma investigação, deu 3 dias depois, ele está melhor. Você não achou nada, você não achou um foco evidente, você fala, para esse foco, que é botar por 7 dias. Se era infecção, talvez 3 dias tenha passado. E se não era, talvez nunca tenha precisado de antibiótico. Então, isso quer dizer que em 3 dias que deu negativo, igual a tirar antibiótico. Quer dizer que em 2, 3 dias que deu negativa, você investigou, não chegou a uma conclusão de que isso era, se fosse uma infecção com bactéria, talvez já precisa lembrar que quando você descobre o tempo, isso foi o tema de comédia, já. Foi o seu comédia, né? Quantos por cento das vezes a gente vai para a teoria dos componentes? O número de hoje está mais próximo dos 30. No 10% do total de informação do dia, a gente faz com a teoria quando desconcentre. Fiz às vezes, pegava o paciente, só que o paciente tinha vários porra, eram pacientes que iam fazer procedimentos dentários,
disso. 30% da negócio. E é isso que quer dizer que você sempre tem que modificar alguma coisa? Não, porque o negócio é uma bateria. A gente faz bateria. Então, esse cara fez uma bateria, fez uma média, tratou, furou, já fez isso e acabou. Só um título, esse estudo da teoria, porque parece óbvio, os estudos mostram isso, e a história mostra isso, que você fazer um tutor de foco é algo muito efetivo. Né? Será que esses casos de apendicite, que usam o cocô na capacidade abdominal, será que nesses casos ter o controle de foco não me permite o uso menor de antibiótico? Aí eu estudo a pneumonia, não tenho controle de foco específico, então eu entendo. Mas aí eu começo a ficar dentro naquele argumento de penetração em alguns tecidos e antibióticos que penetram mal. A gente fala que isso tem nada a ver, mas a gente fala isso. Acho que tem que preocupar, mas se você não tem controle de foco, eu não daria 3 dias. Mas ainda nesses 3 dias, para mim, tira esse antibiótico nas culturas negativas de novo, são aqueles pacientes que não apareceu o abscesso ruim. Você vai só abscesso ruim, não tira. O cara tem uma pneumonia clara. Eu não estava pneumonia nosocomial no pavo, nem no nada. Eu sei que eu vou dar agora, mas por isso, não precisaria 14, porque ele dá um pouco de medo. Mas assim, então, é aquele cara que não tem acontecido, a gente vê. Esse cara deu um chocão no seu plantão. Gostei, fiz tudo que eu não achei nada. Antibiótico. Aí, no dia seguinte, uma hora que era 20, está em 5. No terceiro dia, ela sai. Aí, no terceiro dia, tá, as estruturas eram negativas. Aí, você fez o raio-x, você não achou nada. Você fez o X, você não achou nada. Você fez o X, não achou nada. Ele não foi um pouco fechado. Ou pode ter um pouco fechado, você não achou. Tudo bem. Mas aí não vai deixar mais de antibiótico. Não vai mudar isso, né? Eu acho que tem que melhorar a nossa pesquisa, sabe? Mas assim, o problema maior é essa também. É que, assim, claro, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser extremista do não antibiótico nunca. E a gente é. Mas eu acho que se a gente conseguir tirar os chavões clássicos, a gente já muda muito. Os chavões clássicos é aquela história de, é melhor não arriscar, vamos dar um antibiótico. Porque às vezes o antibiótico é 7 dias. 7 dias. Alguém está dizendo que o espectro tá? Assim, se a gente tirar o xamã comentou, um lá fora, você não vai de boa aberta, e tem a 30. Então, se vão ver muito certinho, é para aberta, boca aberta. Eles vão ver mais aeróbio do seu corpo. De anaeróbio no lugar mais aeróbio do corpo. Pode ser, se criticar uma condição, criar-se uma condição anaeróbia. Mas não é para qualquer velho que engasga, você não pode. Você quer mas não é qualquer caso que a gente vai fazer isso, sabe? Então, são outras coisas. Eu tenho que cobrir ativo do sangue. Você não sei, quanto mais grave, eu preciso cobrir ativo do sangue. Qual que é a taxa de ativo que chama assim? Acho que isso. Não, eu não tenho. Qual que é a taxa? É em torno de 1 a 2%. E a da volta, a tese do Joel. Então dá 1 a 2%. Mas tem. Eu tenho que cobrir 100? Não. Quanto que você tem que cobrir? Primeiro, o que é antibiótico terapia? O que é antibiótico terapia de amplo espectro? Você não pode falar de antibiótico de amplo espectro? Pegar bem, tá bom. A gente discutiu tanto no método. Mas o que é amplo espectro? Quando alguém fala assim, antibiótico de amplo espectro, na minha cabeça, que é essa? Mas o que é oxiclato? Mas quando você vai dar antibiótico terapia de amplo espectro, por exemplo, você vai dar oxiclato para tudo, então, quando alguém falar agora, quando alguém falar, toda vez que alguém perguntar, então, o antibiótico de amplo espectro é oxiclato? É amplo espectro, pode. Você tinha amplo espectro? Pesquei
dizer esse antibiótico? Não fala, vamos dar uma coisa. Não é espectro, é o que qualquer definição que você fala, eu quero dar um antibiótico para esse paciente. Vocês dariam a moxa? A moxa por um antibiótico para um paciente que está há 50 dias? Vocês não dariam. Por quê? Porque a chance de estar é alta. Porcentagem. Então, é um espectro para a resposta de antibiótico, você saber o quanto que você está aceitando deixar passar. Quanto? Quando você decide o antibiótico que você pegar, você tem que, quando você fala do espectro, é o quanto que você está aceitando que a sua cobertura de antibiótico vai. E aí você fala, a moxa vai cobrir tanto, 10%. Então, no geral, a nova antibiótico da PDR espectro, ela tem que cobrir pelo menos 90% do esperado. Você não precisa cobrir 100%. Se você vai cobrir 100%, você vai dar o quê? Vamos, fora e ânfora. Ânfora, melhor. Quer ver da sua cabeça? Não vai ver. Garantido. Para botar. E bactéria, leve. Você pode sofrer por conta. Agora, molde e lateral. Então, você, aí, honesto, essa tolerância para 5%. Mas então, você tem que cobrir 90% do que é esperado para aquele sítio. Isso você não espera. Se você, se dos bichos que você espera para aquele sítio, a moça cobre 90%, a moça vai. A cobertura tem que ser adequada. E não um nome mais consistência, sabe? Tanto que eu nem falo mais sobre isso. Vai falar. Você vai chique. Em francês. E aí já dá um peso maior para o antibiótico. Porque, enfim, é isso. Então, é um espectro, é isso. Você vai dar o que é o maior espectro para essa questão. E às vezes, a gente vai errar. Quando a gente erra, você regressa o vídeo que você não deu, o que acontece? Represália dos pares. Então, assim, o sentimento de represália dos pares, quando a gente não acerta o antibiótico, ou quando a gente acha que não é infecção e tem infecção, é muito grande. E esse sentimento não é equivalente quando você dá o certeza do fato. O certeza do fato é jogar seguro. Não. Não, beleza. A gente vai levar para o gato. Vai jogar seguro. Isso não é mal visto. O KPC não é visto como um efeito colateral do uso explicado de antibiótico. Esse é um bicho que você não cobriu, na prática. Como é que você não toca nisso? Eu acho que melhor a gente controlar é ventilar. Se na sua UTI você está fazendo mais que o outro, você tem uma terapia muito prestativa, talvez não seja isso, mas depende. Se na sua UTI, sua mortalidade é igual ao menor dos outros, não é prestativa, vai ter vezes que você vai errar, mas minimamente isso faz sentido. Então, lembrar que em gestão, em conteúdo, em estratégias de como você vai. Isso é uma linha de raciocínio. Em estratégias de linha de raciocínio, você precisa se comparar. Se comparando, você está indo muito mal, bom, amanhã você volta aqui e fala, você. Foda-se, cuida de não te Agora você está indo uma média melhor. E a gente vai trabalhando. Você está falando de comparar a mortalidade geral da UTI com tempo de antibiótico, escala de taxa de expulsão. Na verdade, assim, o benchmark você faz para tudo. Eu não tenho dúvida. O extremo limite de uso de antibióticos na vacina é o AGS passando por isso. E todo mundo que, no caso, já viu que, putz, eles seguraram o antibiótico, cresceu um bicho de sangue, o cara morreu, você fala que tá bem mais certo. Mas na média, é muito mais certo do que errado. Porque na média, ou você viu a gente que talvez tenha lateral, tem uma publicação, inclusive que é a publicação autoral já, de comparação de 10 anos de uso de antibiótico restritivo e o decaimento de aparecimento de multidroga resistente em sangue, e você fazer um uso de mais nacional, e isso com melhores desfechos. Então, o impacto disso existe e é grande. Vai ter um caso ou outro que passa e marca todo mundo negativamente? É um viés isso. Inclusive, os casos do errado, isso é um viés clássico. Isso torna-se caso de uma vez. Então, o benchmark pode ser comparar se como é que o sistema MSP, os níveis da UTI-GS é bom. Uma média de morte menor no hospital, uma média de infecção de doença menor no hospital, é um bom desempenho. Então, vai ter um caso ou outro? Vai. A média é positiva? É positiva.
Eu tenho uma ideia em relação a tirar os dispositivos. Eu vejo que quando cresce o estatuário, a gente é bem categórico, vamos rodar todos os satélites. Mas quando cresce outro germe, que não é áureos, eu não vejo ser a mesma conduta assim padrão, sabe? Não sei se tem alguma orientação específica, cultura positiva, a gente já roda esses cadernos, se for negativo. Não gosto. E o que você acha? Vocês acham também? Nossa, tinha subido uma pergunta, mas eu esqueci. Agora que eu ia falar, desculpa. Assim, uma impressão completamente sem estudo para poder dar essa resposta, mas parece que trocar esses dispositivos parece ter um custo de complicações financeiras, etc., menor, nesses casos que está crescendo bicho, que você deixar o cadeter lá, que ele está tratado, se tirar ele e seu foco está semeando a infecção. Acho que o ponto porque assim, a cobertura empírica, quando era associada à catéter, cobertura era negativa. E aí, quem quer isso era negativo, a gente não culpa a catéter. Eu acho que duas perguntas. Tem dois pontos aí, mas talvez um pouquinho diferente. Tem o ponto de se você tem uma infecção de corrente sanguínea que você suspeita que é associada com positivo, isso é um ponto. O que eu acho que a pergunta da Aline é: eu tenho uma infecção de corrente sanguínea que eu não suspeito que é esse ponto e ele tem um dispositivo. É isso? É porque quando a gente pensa que é positivo, a gente Ele tem que sair, pensa isso. seja pelo bicho que for. Então, a não ser os de longa permanência, que alguns bichos que você pode tentar tratar, ele não pode incluir os não fermentadores, o áureos, o urdunenses e os fungos, aí até os de longa permanência que se funciona ali. Os outros você pode tentar fazer uma terapia local. Mas, se qualquer pessoa, eu tentei com a catéter, tive uma bacteremia que eu chamei de catéter, eu tenho que sair. Agora, olha, eu tenho uma pneumonia por Staph aureus. E esse paciente tem uma pneumonia por Staph aureus, ele tem buraco no pulmão, ele tem tossiu Staph, que sai correndo, força, sabe? Eu sei que é por Staph aureus a pneumonia dele. Fez uma bacteremia secundária, uma pneumonia, tem um catéter, ele precisa trocar o catéter. Depende. Sempre vai sentir essa resposta, e a gente vai ganhar uma bactéria. Então, a taxa de infecção de corrente sanguínea da sociedade é alta. Por relação à catéter é alta. Não, mas calma lá, eu tenho que dizer assim, é básico. Eu não nem conheço o que é básico. Não é É uma básico. Eu passei isso até 3 anos. Não é mas assim, o Staph está rodando no sangue, é isso que é o direto. O Staph está rodando no sangue, ele não pode provar no café? Pode. Tira o café, não tira. Eu concordo com isso. Então, assim, se você não se a suspeita de infecção não é por princípio, não troca. Ele pode achar. Você não precisa rodar. Agora, ele pode ter fazer um biofilme. Então, algumas bactérias fazem mais biofilme e grudam mais. Até que é uma bactéria que faz santuários. Ela faz acesso, ela faz discite, ela faz grudação esplênica, rolo, cabeça, blá. E aí, talvez, se você não tem uma infecção que não está melhorando, pensar se rodar os dispositivos faz sentido, porque pode ser um biofilme. Pensar em fazer ultrassom de abdômen, Mas se você tem uma pneumonia clara e não tem nada, não troca. Se você quer catéter não é suspeita, não troca. Agora, não, eu acho que uma pneumonia, mas acho que o catéter pode ser um agente, aí troca. Mas aí está suspeitando que ele é o foco. Agora, só porque não tem essa peça. Mas se ele está fora do sangue, tem um dispositivo, que completamente na troca, não. Até porque vocês vão passar pelo quê? O cara que ele tem um portocarte, um central, ele faz uma infecção de corrente sanguínea associada ao central e o pote está lá. Aí você tira o central, troca, ele tem um pote de sangue. Vai ser a beleza que você passa pelo pote. Pode ser que o pote também vire o foco? Pode. Pode ser que tenha que sair? Pode. Mas, em geral, não há também. Tira se você tem seu positivo no foco. Por exemplo, a gente estava na UTI e ele fez febre. Aí, tipo, já, os culturais. Aí eu já ouvi 2 lados. O paciente está sondado, todo invadido. Aí, no centro, por enquanto, ainda não tem ideia nenhuma de onde pode ser o foco. Aí eu já vi o lado que coleta tudo, cultura, secção traqueal, cultura de urina. E o lado, tipo, com certeza vai precisar alguma coisa na urina, não sei se eu vou querer cobrir de urina.
Então, vamos melhorar a urina e vamos coletar dureza especial. A sua dúvida clássica, então, é o xixi. O xixi é a árvore. Mas eu vou te fazer uma outra pergunta. A Bíblia até não é então. Mas eu vou responder isso melhor. Explica, gente. Eu acho que primeiro você tem que pensar se a febre pode ser de outra causa, né? Por exemplo, talvez mulher. E eu acho que você tem que pensar o que faz sentido. Para você positivar a cultura aleatoriamente, febre baixa, urina do paciente limpo, talvez faça sentido você achar que a coloca da urina se a urina na célula não é suja, se não coleta nenhuma cultura. Dependendo se muito sujo tudo isso, você coletou, se você considerar que tudo pode ser contaminação, a gente só troca só ou você troca os dois? Não, eu não vou fazer isso. Porque assim, acho que ele vai colonizar, entendeu? É o contexto de você tá com uma sonda, ela vai vir suja provavelmente, ou você troca, você tem que considerar se aquilo ali é o que está causando o contexto todo do seu paciente, ou se não, se aquilo ali é uma colonização, assim, a gente quase não trata. Talvez a gente é colonizado na urina do outro bicho. Então, acho que eu não coletar a urina justamente por isso. A não ser que eu realmente ache que ele pode ter alguma coisa de urina, tem alguma alteração urinária, tem alguma, sei lá, talvez alguma coisa, tem um duplo J, que já teve uma pele prévia, alguma coisa nesse sentido, assim. E até essa questão traqueal de colocar em rotina, eu fico pensando assim, porque você tem colonizado, a gente tem um bicho que coloniza também. E aí você pode ser questão traqueal, e aí vem um bicho, dá um clique para dar antibiótico, e às vezes até nem lembraria, assim. Talvez na minha cabeça faça mais sentido você coletar essa questão traqueal, que você vai tratar o pulmão. Se você não vai tratar o pulmão, o parâmetro está baixo, não tem imagem, não piorou. Aí você vai coletar, vai ter uma cândida. Sabe? Aí você fica, mas aí percebe. Mas o raio-x não tem nada, e o parâmetro está baixo, assim. Então, eu acho que é muito você pensar que foco que pode ser, porque você coletar tudo, porque a chance de virar um positivo é baixa na cultura, pode vir contaminação, pode te confundir. E a urina, pelo paciente fazer um choque séptico, tudo sonda na urina, é muito errado. Assim. E aí, o que? Eu coloco primeiro a urina, seguir limpa, nem coleta a cultura. Não sei se isso é alguma coisa que faz sentido. Quero dar um passo adiante da investigação do corpo. Você dá um antibiótico, você não dá um antibiótico na cultura, você dá um antibiótico no foco. Esse foco vai dar crescendo no bicho. Então, faz sentido você dá um antibiótico. Se você não tiver foco nenhum, o que está acontecendo? Não tem foco nenhum. E aí, já não antibiótico. Já me aconteceu, por exemplo, quando você é o espinho infeccioso, né? É o policultura. Porque, tipo assim, tem algumas, por exemplo, lá no trauma, tipo, o pessoal é super racional do que vai coletar e por quê, assim. E aí, às vezes, em outras UTIs, assim, eu vejo que, tipo, o paciente fez uma febre, daí o motorista da noite manda culturar tudo, sabe? Aí eu fico meio, sem como de espinho, eu sei que seria tudo, tá? O New England, ele coloca na investigação do paciente febril ambulatorial, fez sério diligenciar desse ambulatorial ou não, eu concordo com o não faz tempo não, né? Porque às vezes, a investigação de febre ambulatorial faz parte do New England coloca uma coisa. E aí as pessoas vão transpondo isso para dentro da UTI. Não tem nenhuma uma diretriz. Aí vem que toda diretriz ela foi baseada em evidência, que recomenda o policultura. Então, a policultura não é para ser feita. O que é o policultura? Fez uma febre, policultura. E aí, a nossa imaginação vai longe. É um sozinho na fila operatória, é uma lavadinha naquela posição, é o xixi, é a segurança real, é o dedo com a filina, é o sangue com a terra. Pô, imagina se você fez, se você uma taxa de contaminação de 10 anos, você curou 10 anos, então, assim, até antes, a recomendação é você não colher cultura na febre. Ninguém. De novo, eu já detectei, seja que 1 milhão de vezes para colher cultura na febre. 1 milhão de vezes. Você faz alguma coisa, se você for uma cultura, às vezes você acalma uma pessoa que tem ansiedade, que pode disso. E eu mesmo. A nossa ansiedade, né? Então, assim, a recomendação é,
Fez uma febre. A febre, ela demanda o quê? Você abre o controle final. Ela demanda o quê? Eu uso de pirâmide. Embora não sei se faz sentido no final. Ela demanda exame físico. Demanda exame físico. Ela demanda você ir no seu doente, ver se sua disfunção, ver se você olhar o mundo, você virar, você olhar os controles com mais segurança, você ver se ele está tendo hipotensão, ela demanda você olhar, ela demanda exame físico. Cuidado. Então, ela demanda cuidado. E às vezes esse cuidado pode ser um. Cara, eu já tive casos que alguém anotou o pé para não deixar nada. E a gente fez opção. E acontece. As coisas da academia são muito Fora a loucura que é 37,7. Nada. 37,9. Pode acontecer. Não faz sentido. Então, subfebril, febril, demanda exame, cuidar do seu paciente. Aí vem. Se ao final disso, assim, ele tá ontem, anteontem, eles acharam a vida estranha, mas nada subjetivo. Ela estava mais sem colpata, ela tinha que tomar fé, ela estava no meio da média. Média não deu o que. E aí, você colheu uma cultura. Então, assim, na verdade, foi uma febre dos médios. Que é a fatiga. Ela tinha uma pior de futebol. Aí, beleza, ele veio a cultura e começou a ver essa febre na época. Agora, a febre isolada, sem mais nada, talvez não. Febre, a mais taquicárdia, alguma coisa do controle, aí tudo, aí entra qual cultura. Você acha que bacteria é uma coisa possível, certo? É uma cultura, sim, faz sentido. Não tem nada de pior de prova, não tem secção de nada, não pode ser possível. Você não suspeita de infecção urinária, geralmente a suspeita de infecção tem que esperar bastante, então não pode ficar assim para poder, eu falei que tem a casa da paz. Não, se vier normal, se vier raro, aí você não pode nada, porque se crescer lascou. Se crescer, a recomendação é troca a sonda, escolhe da nova conta e não conecta vezes o leite e joga conta. Também é duro, se você quer um milhão, alguém fala, eu conheço só ele. Aí você fala, você quer. Mas você quer resolver minha vida. Ou troquei a sonda, põe o sol e não, mas escolhe a vida no futuro. Então, a vida, às vezes, te leva para coisas que o público você não fala, na vida não se fala. Mas, em geral, não pode ser futuro. Não pode. Isso realmente não. Esse raciocínio também, claro, que o paciente pede sem febre, mas está prolongada, você não achou nenhuma aplicação, você também faria no futuro? Nesse caso, O paciente biológico eu faço. A gente passa por isso. Faz um febrão, faz um tremor, aí você fica meio adulto, isso eu faço. Eu estou fazendo esses prolongados que a gente tem, e não vou esperar fazer febre para infectar, às vezes a infecção está acontecendo, a gente viu antes que o controle está piorando, mas não fez febre, não tinha nada localizando. Se ele não fez febre, mas ele claramente piorou, se você precisa fazer aquilo, levar uma cultura e a febre não seu gatilho. Não faz sentido. 38, 37, 8, o seu gatilho depois mais 5 anos. Não faz sentido. Mas é que aqui, no final das contas, vem na cabeça, não precisa escolher sério, escolher para a nossa vida. A gente tem na nossa cabeça gatilhos. A gente funciona na base de gatilhos. A gente critica os gatilhos dos outros usos. Cada vez que a gente próprio. A gente não faz pelo PCR que foi para cima, a gente faz pelo 178. A gente volta. A mesma quantia, é um gatilho diferente, mas é a mesma coisa. Então, assim, se no final do final você achou que está estranho, você acha que pode, você quer fazer o PCR, você acha que E outra, febre não é de febre. Hoje em dia, a gente todo dia, diário. Então, Só desculpa, só que mata baixo, não quero levar uma falar bastante, não é legal. É complicado, assim, se for quando está em risco, vai ter fazer o que vocês têm. Isso não é um problema maior do que a ideia de possível para eles. não é o procedimento em si. A questão é você levar um dispositivo que possa ser improvisado. Mas não é legal o catéter. Então, se você tem a opção de não ter o catéter, não tem. É que quando você passa o catéter, você tem uma escolha. Um cara está com hora e você acha que não tem uma bacteria vigente.
Tem risco de você colocar esse café? Tem. Mas lembra quando você faz a acessibilidade de uma cultura aqui, o volume adequado é próximo de 90% da vítima e ela vai dar 20% depois de uma loja de antibiótico. Então, se você já começou a tratar e vai tratar o catéter, a chance de colocar é menor também. Mas assim, se ele precisa de catéter, passa. A normal não é ele crescendo, não passa, não é, não é aplicado em cima ao procedimento. É tirar o lado que possa colonizar. Todo paciente que faz bacteremia em uma válvula protética vai colonizar a válvula? Não. Todo paciente que faz bacteremia em uma prótese vai colocar a prótese? Não. Existe a chance. Caso do paciente, por exemplo, sofresse muito tempo, assim, você, na prática, assim, tem que ser mais leniente para o uso do de antibióticos, ou segue mesmo assim de duração de antibióticos, tudo isso assim. Lembrar até o projeto de prescrição da neutropenia febril, o qual eu costumo dizer, lembrar que a neutropenia febril ela é uma entidade específica. Não é muito tempo com febre. E a gente transforma isso para o outro. O cara que é aplástico e está em casa, ele pegou gripe e ele ganha cefepina. Voltando assim. E fez febre, ele ganha cefepina e lascou. Não é. A gente já falou isso várias vezes. Eu estou febril há 15 dias atrás, estava no hospital ganhando uma quimio dele. Então, o cara que é neutropenia, que está em casa, se ele fez febre, pode ganhar, sei lá, ou investigação, mas se você acha que não pode ganhar essa pessoa. E talvez nesse contexto de ciência tempo, lembrar que tem uma situação, talvez precise de antibiótico que eu falei antes. E talvez, assim, tem como você falar contra essa questão popular, porque esse estudo que mostra que 24 horas de antibiótico já é associado a uma taxa maior de cabeceira. 24 horas só. Então você pode falar de, olha, não, tem que ser super positivo. Mas no meu tempo, eu acho que não seria super positivo. Talvez seria mais liberal e mais agressivo numa retirada se achar um foco. E outra, eu não preciso esperar ter 2 dias de controle do sentimento, se eu tirar o outro, para tirar o antibiótico. Afinal de contas, eu nunca fiquei no próprio só que ela é baseada. Não sei quem melhor aqui, que é só tirar. Então, eu acho que favorece realmente dar um pouco mais de resposta do que a gente faz nos outros. Tirar, segundo esse padrão. Dentro de 24 horas, igual. Igual. Até aquele estudo que você conseguiu da base, que aquele estudo ele mudou por muito tempo quanto tempo devia tratar os não documentadores. É aquele estudo que fala que, olha, se apaga por não documentador, faz está positivo. Aquilo ali é um estudo que possui que não muda de desfecho clínico, como sempre for, mas cura microbiológica é maior que o que nós, por esse resultado lá do dias, cresce mais TGM que a nutrição do 7. Essa soltando por 14. Na minha cabeça, até pode dar por 10 dias, 14 dias de antibiótico. Alguns pacientes talvez precisem mesmo. Mas a média é você dar curto tempo. 5 a 7 dias. É isso que tem que ser a regra. Você tem que justificar a exceção. E lembra que para você seguir essa regra, você tem que fazer, colocar dia e colocar dia de teste. É estudado. Quando você define o dia do teste, ele acaba. Quando você fala, vou dar 7 dias, 7 dias nunca chega. Ganha 9, ganha 8, ganha 10. E a gente para fazer as contas 2 vezes quando você viu para mais. É isso. Então, ó, eu comecei no dia tal, vou suspender no dia tal. Tá no bucho, tá na evolução, tá lá. Isso vocês vão entender se a gente fizer. A gente não precisa falar de tipo, vamos tirar o antibiótico de todo mundo, vamos dar. Se a gente não der os infartos, se a gente não der para 20 dias para todo mundo, se a gente não quiser sempre matar 100% da fauna e flora existente, a gente já está dando muita coisa, sabe? Mas se a gente usa o nacional, acho que ele passa primeiro por isso, sabe? Cortar por pisar. A gente cortar o pisar, podia fazer muito. Aquele texto que o Bruno mandou, fazer o vídeo, aquilo ali para mim, ele é empreendedor. Eu mais gosto de ensinar a vida, ele diz, eu quero criar, eu não posso. Se eu for medíocre, pode deixar. Acho que vai É medíocre assim. Mas é legal que fala. Acho que vai considerar. Às vezes eles não têm o ósseo suficiente para absedar, mas a infecção de vectores não faz excesso. E às vezes é meio difícil a apresentação de pacientes porque não tem ósseo para absedar. Então, é mais comum, pleno, ele tem. Por exemplo, a questão da fibras com supressão. A pressão associada. Não, aí os brasileiros eu posso tanto, só que são Aí, assim, Faz tempo que é igual. Então,
talvez seja mais limite do que isso, assim, não esperar tanto, sabe? Vou aguardar aqui a cultura, mas eu acho que confirmando, talvez, que não é assim, sem pudor de tirar com 2 dias seguidos. Só um comentário. Até a questão da urina, o neutro peixe, a urina não tem nenhum negócio no sangue, o que HC se mostra. Mais um melhor na questão. Nada disso tem meu problema com o próprio elevado, tem mais. Só de curiosidade. E um dado da aula de pessoas em 2017 e 2022 que são confirmadas mesmo nas nossas leis, que são pacientes receberam antibióticos e tudo mais, em 2025. E descartada por 2016. Então, um lugar que ainda é restritivo, só 25% foram confirmadas. Assim, você está com o paciente, você acha que é infecção, aí você resolveu tratar 3 dias. Aí você ela tem tudo, tinha antibiótico, acho que foi tratado. Aí esse cara choca de novo. Você volta o antibiótico tratado? Você acha que era forma, lado 5, lembrar que o apito, que é o estudo da medicina, o grupo que tirou antibiótico mais precoce,